Bom dia, telespectador do Provocação. Eu sou Neto Marques. Estamos aqui já prontinho para mais um bate-papo aqui no nosso podcast e também pelo nosso site Voz MT, MT Transparência e o grupo de comunicação Neto Marques. Hoje o nosso entrevistado aqui é um ex-prefeito com uma experiência vasta aí na administração pública, né? E também já passado aí por uma prova de administrar por 2 mandatos e vai estar aqui batendo papo com a gente aqui, ele que também é um pré-candidato a deputado estadual, que está aí emprestando aí, caso eleito, a sua experiência no parlamento de Mato Grosso. Hoje nós falamos aqui com o Carlos Cirena, que foi prefeito por 2 mandatos lá na cidade de Juara, ali na região do Vale do Arino. Prefeito, muito obrigado pela sua presença aqui no Provocação. Eu que agradeço, Neto. Estou realmente muito feliz e honrado por estar aqui contigo. Não conhecia pessoalmente e sem puxa-saquismo, tá, cara? Vamos falar assim de coração. Realmente gostei muito. Nós batemos um papo aí antes desse podcast Provoca a Ação, bem oportuno. Não estamos provocando ninguém, vamos provocar a ação. E principalmente quando se trata de classe política, né? Sim. Tem que provocar a ação mesmo, precisa trabalhar. Mas gostei da maneira com que você fala, um cara muito inteirado na política, com uma maneira bem tranquila de falar. Me identifiquei bastante e realmente é um prazer estar aqui, estou à sua inteira disposição. Carlos, qual que é a expectativa? Quem é Carlos hoje aqui para o nosso telespectador que ainda não teve a oportunidade, não teve esse privilégio com a cidade de Juara e o pessoal ali do Vale do Rio Arinos, que conhece bem o seu trabalho, a sua administração. Para o nosso público que está assistindo aqui, quem é Carlos Cirena? Vamos lá. Carlos Cirena é uma pessoa que nasceu lá no estado do Paraná, vem de uma família que cultua muito as tradições, Neto. Eu sou muito dessa, né? Tenho 41 anos de casado com a Silvia, 2 anos de namoro, então são 43 anos de convivência com a minha esposa. Está nas boldas, né? Pessoa que realmente foi um grande alicerce. Eu prezo muito por isso, sabe? Sim. Questão de família, de valores, é uma coisa que eu jamais me separo disso. Tenho 2 filhos, um já advogado, que não mora em Curitiba, e tenho um dentista morando aqui em Primavera do Leste. Casei lá no Paraná e depois vim com a família para Juara. Mas nós tínhamos meu pai pecuarista e adquiriu terras no município de Juara, lá em 1970, não existia Juara ainda. Então pode ser considerado, é um dos pioneiros. Né? Eu comecei a vir com ele já ainda quando menino, mas de mudança mesmo em 1992. Vim com a família, com os 2 meninos, com os 2 filhos pequenos. Sou zootecnista por profissão, me formei na Universidade Estadual de Maringá, no estado do Paraná. Vim para cá inicialmente com a pecuária, né, que nós temos propriedade lá. E assim foi, mas uma vida social sempre bastante intensa, porque isso vem de origem, Neto. Meu pai sempre, com minha mãe, atuação na igreja, enfim, a gente tem isso de berço. Sempre tivemos essa atuação. E, aos poucos, com o tempo, mesmo lá atrás, relutando entrar na política, eu tive um escritório de compra e venda de gado, né? Minhas atividades comerciais, a minha propriedade também. E com o tempo em Juara, a gente acabou ingressando na vida pública. E você foi prefeito em Juara, qual período, Carlos? Perfeito. Eu tive, na verdade, falei para você relutando, porque é verdade isso. Eu era um daqueles, meu amigo Neto, e você que nos acompanha, que eu também falava, e hoje eu admito que é um erro. Você falar, política é uma coisa que não tem interesse, porque, bom, tudo isso que a gente ouve falar, e você como comunicador deve ouvir isso falar também todos os dias, mas é um erro. A gente vive todo dia ela, então, né? Cara, e o não envolvimento, eu tenho sempre comigo que a cadeira do poder não fica desocupada, né? Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Falando por você que não quis nada. Exatamente. Aí você abre mão disso, não quero participar, então tá bom. Então se sujeite ao que está exposto ali, né? O que está ali, que nem sempre vem de encontro ao princípio correto da política, deveria ser, pelo menos na nossa concepção, que é ajudar o cidadão. Sim. E aí eu fui candidato a vice-prefeito em 2016. Estive como vice-prefeito até 2018, quando no dia 5 de junho, por uma questão jurídica, eu assumi a prefeitura, assumi como prefeito.
terminei aquele mandato por quase que 2 anos, e aí veio a nova eleição. E aí, a pedido dos amigos, a gente acabou participando do pleito, aí sim, foi como candidato a prefeito, e nós tivemos, graças a Deus, uma votação expressiva, se aproximou muito de 90% dos votos, foi 88%, 88% e qualquer coisa, né? Uma avaliação muito boa, hein? Muito boa. Isso me deu um ânimo de que nós estávamos no caminho certo, no projeto certo, que nós lançamos um projeto. Na época, Juara atravessava um momento não muito bom, em todos os sentidos, estruturalmente, município, e também uma questão de mudança de mentalidade, que nós podemos conversar mais para frente. Mas, basicamente, é isso. Fui vice-prefeito, depois me elegi prefeito, e também elegemos o nosso sucessor nesse último pleito de 2024. Bom, então o senhor tem uma experiência aí na administração muito importante. Agora o senhor está pleiteando uma candidatura aí a estadual, mas com certeza, embora tendo só administrado, sendo um executivo, mas conviveu com os vereadores. Quer dizer, então a experiência também no legislativo, com certeza, já deve ter, porque houve esse feedback na Câmara e a Prefeitura, né? E com toda essa experiência que o senhor teve lá em Juara, na cidade de Juara e toda aquela região lá, o que o senhor pretende trazer aqui para a Assembleia para poder alavancar aquela região lá? Um dos pontos mais importantes que o senhor acha. Bacana, boa pergunta. Neto, vou ser sincero, cara, em te falar de coração. Eu penso que todo gestor, a nível de deputados do legislativo mesmo, deputado estadual, federal, ou mesmo governador, ele deveria, esse é o meu entendimento, ele deveria passar por uma prefeitura. Porque, meu irmão, o problema ele está onde o cidadão reside. Lá na ponta, é lá, né? cara. Lá na É ponta. lá que tem o transporte escolar deficitário. É lá que você precisa de uma hemodiálise para o cidadão que sofre porque não tem esse maquinário, o mesmo profissional para atender, ele tem que ir para um centro maior. É lá onde Tem as escolas. tem as escolas. É ali onde o cidadão mora. Lá que O planta cidadão também, mora no muitas vezes, né? município. É. Às vezes eu ouço falar tanto da união, né? Da união é um termo abstrato, o cara mora lá no município. Só arrecada, né? Quando você faz parte de uma gestão, que nem nós fizemos, foi um aprendizado enorme para a minha vida. Isso é fato. Porque eu venho da iniciativa privada. Então foi um enorme aprendizado. E eu aprendi algumas coisas que poderão ser utilizadas a nível legislativo. Uma delas, meu amigo, que é principalmente a questão de que você não faz nada sozinho. É ouvir essas bases, ouvir essas pessoas, sabe? Eu montei, Neto, quando entrei na prefeitura, eu montei um conselho gestor. Nós tínhamos 30 pessoas, basicamente, da sociedade como um todo, de vários setores, né? Que não que necessariamente o prefeito não tome a decisão. Ele toma a decisão, mas se você ouvir, você erra menos. Então, esse tipo essa ação, eu entendo que ela pode vir para cá, vir para uma Assembleia Legislativa. Não mais como um conselho gestor municipal, mas como um conselho gestor regional. Sim. Se você representa uma região, montar um conselho gestor. Cara, você na sua residência, se você acordar à noite, eu acho que você anda por todos os cômodos dela sem acender uma luz. Sim, já Ninguém conhece mais a casa que mora do que quem mora nela. Sim, com certeza. E a gente aprende muito isso. E se você ouvir a pessoa, você acaba economizando muito para a máquina pública. Essa experiência eu tive lá em Juara. As pessoas me ajudaram muito, o povo me ajudou muito e esse conselho ajudou bastante. Penso eu que isso é uma atitude que pode ser, em se tratando de regionalização. E também, antecipando aqui alguma coisa, o Estado é muito grande, Neto. Eu vejo, às vezes, alguém abrindo o leque politicamente falando. Eu, na época de prefeito, tive vários amigos prefeitos, né? Vou lá visitar o prefeito do Araguaia. Ele tem São Félix do Araguaia. Ele tem as particularidades dele. Sim, com certeza. Então, penso muito na regionalização. Isso é fato, claro que você vai ter que ter um olhar para o estado inteiro, óbvio, né? Sim. Mas uma coisa que eu aprendi, lidando com a questão de vereadores que você falou, vereador, assim como deputado, ele é a voz do povo. Ele encontra muito mais a população do que propriamente o prefeito, que muitas vezes está lá. O reclame chega lá primeiro, chega ali. né? Você tem que ouvir. Mas além desse ouvir de vereadores, um conselho de pessoas que realmente
sentem na pele qual é a necessidade da região. Hum. Você estava falando aí da sua formação, que é zootecnia, né? Zootecnista. Zootecnista, e qual que é, assim, a expectativa que você tem nessa questão dessa área para aquela região e também para Mato Grosso? Tem alguma uma previsão já no seu projeto de trabalho na Assembleia Legislativa? Hoje eu enxergo que nós temos caminhos mais modernos a seguir, senão você está fadado ao fracasso. Em todos os sentidos. Eu não estou aqui falando de grande produtor, eu estou falando desde o pequeno. A cadeia, né? Tecnificação, Neto, tecnificação. Assim como se pensa um estado nosso no início, lá naquele começo, quando nós viemos, né, eu não sei quanto tempo você nasceu aqui, né? Assim, não sei. E quando nós viemos, o setor primário sempre foi extremamente forte, mas é chegado um momento de nós virarmos a chave. Virarmos a chave para a industrialização. E aí eu vejo que profissionalmente eu tenho esse entendimento, por ter passado por uma faculdade lá atrás, você tem que tecnificar, não só o grande. Vamos falar aqui em lavoura, só para chegar na resposta que você me fez, na pergunta que você me fez. Lavoura hoje, nós temos que virar a chave, o milho virar etanol, que vai ter o DDG, que vai tratar o gado. A soja também, então nós não podemos mais pensar em levar... cadeia? Exato, não podemos mais pensar em levar esse setor primário lá para Miritituba. Temos que industrializar. Esse país, ele viveu esse estado... Mato Grosso está carente disso, né? Muito. E eu penso assim, Neto, se você fazer uma analogia com a vida nossa, vamos falar assim, infância, adolescência e a fase adulta. Legal? Sim. A infância lá no pioneirismo, as pessoas vieram e nós temos um exemplo gratificante em Juara, graças a Deus teve um pioneiro extremamente honesto, que foi o seu Zé Paraná, legal, fez. A parte da adolescência de organização, também ela aconteceu agora, nos últimos anos. Agora, meu irmão, nós estamos na fase adulta, que nós precisamos reorganizar essa cadeia, industrializar essa cadeia. E quando se trata lá no interior também do pequeno, levar essa tecnologia para dentro da porteira dele. Porque da porteira para fora, ali, o grande que precisa mais, ele tem essa condição melhor, sabe? Mas o pequeno precisa tecnificação e precisa um olhar mais crítico do poder público. Isso precisa. Tanto a atuação, se falamos de agro, que hoje é o nosso pilar econômico, lá em Juara não é diferente, na região do Vale do Arinos, do Vale de Juruena, não é diferente. Precisa esse olhar e essa atenção do poder público para que ele produza mais. Nós sabemos, você sabe disso como comunicador, não tem mais como você avançar sobre floresta, esquece isso. Mas nós temos muita área degradada, muita coisa que pode ser melhorada, tecnicamente falando, né, para aumentar a sua produtividade. Eu vejo isso em todos os sentidos. Minha área, que é pecuária, que eu tenho um pouco mais de conhecimento, desde lá de transferência de embrião, de inseminação artificial, as coisas vêm evoluindo. Nós precisamos fazer esse tipo de coisa. Nós estamos falando agora há pouquinho que Mato Grosso, territorialmente, é muito grande. Nós somos uma expansão enorme. E essa região que o senhor reside, que o senhor mora, que o senhor já foi prefeito lá, Cajuara e o Rio Arinos, precisa de... O senhor acha que é importante ter um representante também para poder estar levando as discussões públicas até essa região? Neto, vamos lá. Você acabou de falar. Você completou a dimensão desse estado. E as particularidades, cada região tem sua particularidade. Eu vejo exatamente dessa forma. É necessário ter esse elo de comunicação da região com o estado. Volto a repetir, o conhecimento da própria casa. Quando eu estava na prefeitura, nós nos reunimos com os prefeitos, né, a MM, e aí o grupo de prefeitos ali, nosso, vamos dizer ali daquela região nossa do Vale do Arinos, do Vale do Juruena, que a gente tinha um contato mais próximo, nós sentávamos e discutíamos e eu via que os problemas eram idênticos, eram iguais. Era a estrada, a infraestrutura da estrada de chão, diga-se de passagem, o nosso município, Neto, tem 4.500 quilômetros de estrada de chão, não pavimentada. Aí nós discutimos sobre as pontes de madeira, necessidade de substituí-las por tubo ou mesmo de concreto. Nós discutimos sobre a hemodiálise, sobre a especialização, o médico que falta lá, o especialista. E eu via que os problemas eram muito parecidos. Então, eu até acho que é muito bom que se tenha
um representante regional? É muito interessante, porque ele vai levar o problema daquela região com conhecimento. Conhecimento que eu digo é andando, conhecendo, falo por Juara, porque estive na prefeitura, né, durante 7 anos, conheço a Palmo, mas também conheço todos os outros municípios e entendo e sei a particularidade de todos e que a gente pode ajudar muito Eu com esse falo, eu conhecimento. falo até mais, prefeito, porque veja bem, lhe chamo de prefeito porque uma vez Não, prefeito, pode ficar à vontade. sempre prefeito, né? Já teve lá, conhece a máquina, Ainda sabe bem, como né, Neto, que funciona. diz que o tal do ex não presta para nada, então você pode continuar Isso. chamando de prefeito. Eu acho assim, prefeito, que a população da região, não só lá do Vale do Aurinos, da região lá de Juara, Certo. mas assim, em todas as regiões do estado de Mato Grosso, cada um com seu representante, se sente mais confortável, porque está colocando lá quem conhece, quem sabe, quem está por dentro do problema. Deixa assim até a população mais tranquila, você não acha? E sem contar isso, você é até uma questão de economia, sabe? O Estado, você pode ter certeza. Quando leva uma demanda, nós que tínhamos lá esse conselho, suponhamos que a gente monte um conselho regional, você leva a demanda que realmente vai atingir o maior número de gente, entendeu? Porque está por Porque dentro, né? uma coisa é o que você pensa longe do lugar onde mora, outra coisa é o povo que está lá, Vivendo, vivendo dia a vivenciando dia. cada Ah, dia. não, essa ponte aqui, se você fizer ela num outro lugar, você Sim, vai atingir mais pessoas, você vai dar melhor qualidade de vida para mais pessoas. Essa aqui pode esperar um pouco, entende? Então é uma coisa mais econômica, falando assim, e que atinge o maior número de pessoas, que é o que o poder público tem que fazer. Para que serve o poder público se não for para trabalhar para as pessoas? Eu não vejo outro sentido. com Para mim, não certeza. tem sentido. E eu fiquei sabendo também do trabalho que o senhor fez em Juara, a questão de estrada, né? Fez um trabalho muito bom ali, onde beneficiou a população entre uma cidade e outra. Como é que estão os planos hoje, o senhor na Assembleia Legislativa, levando esse recurso para poder beneficiar a questão das estradas na região? O interior, Neto, ele era lá atrás, lá no começo da história, ele era meio que deixado de lado. Nós tínhamos a ausência do Estado, isso é fato. E o povo de lá, meio às duras penas, foi construindo, foi fazendo, para você ter uma ideia, se juntava lá, fazia ponte, construía num sofrimento. Mas aprendemos também que tem um potencial enorme, que era um gigante, o nosso interior era um gigante adormecido. Pode ter certeza disso. E hoje a necessidade maior, aliás, já de longa data, né, se tornou a logística, graças a Deus. Eu tenho que também fazer uma confissão aqui, que o atual governo contribuiu muito para o desenvolvimento lá, para a melhoria da logística, vamos falar em estrada principalmente, que é um fator, sabe, que é você sair nós estamos lá a 300 quilômetros de Sinop, Neto. Antigamente você saía de Juara para Sinop e se despedia da família. Entendeu? Mais ou menos assim. Ah, tchau, não sei se eu volto, aquele negócio todo. Hoje você já tem uma facilidade maior. Ele influencia direto na vida do cidadão e da cidadã. Eu tive exemplo disso, de levar meu filho com um braço quebrado para Sinop, que é o que tinha especialidade, na época nós não tínhamos lá. Chega lá na balsa, 3 horas da manhã, o balseiro está do outro lado, espera o cara vir para cá, para passar. Olha que sofrimento que tinha. Então hoje a estrada, ela mexe com a estrutura emocional do cidadão, sabe? E além disso, hoje esse gigante ele acordou. Se nós pegarmos o Vale do Arinos, eles vão pegar lá a Juara, que eu tive essa honra de estar como prefeito. Hoje já vai para 130 mil hectares de lavoura, já tem uma integração lavoura-pecuária, além de deter o terceiro maior rebanho do estado em gado, né? Já vai para 130 mil hectares. Você pegar o Vale do Arinos como um todo, já vai para quase 600 mil hectares de lavoura. Isso precisa maneira de escoar. Aí vem, na gestão, nós colocamos, né, para você ter uma ideia, nós temos distrito a 140 quilômetros da sede. Caramba, hein? Longe. É muito longe. Nós colocamos mais de 900 tubos corrugados, tentando corrigir esse problema de pinguela, de ponte. Enfim, a gente tem esse conhecimento e que a infraestrutura é extremamente necessária, mas existe um outro ponto, um outro gargalo que um deputado representante ele pode ajudar e muito vamos falar assim, vender essa imagem no bom sentido, de que lá
da produção. Deus fez no mundo a terra limitada. Estou falando em terra aqui porque eu volto a repetir que o agro hoje, além de ser um pilar nosso aqui, é um pilar do país. O agro já tirou esse país do buraco econômico por muitas vezes. A terra é limitada e nós temos essa propriedade, nós temos essa terra lá e que está sendo explorado. O que falta é algumas coisas, principalmente na infraestrutura e também levar à industrialização, que nem eu te disse que o Estado precisa e, lógico, a nossa região inserida nesse contexto precisa também. Agora, Juara, ela tem uma expectativa assim, embora nós tenhamos aqui 141 municípios, mas Juara, ele 142. 142 Um novo municípios, lá, né, tem um novo, mas os moradores de Juara e região ali, eles sempre valorizaram os políticos da região. A gente sabe que pelo menos já saíram 4 deputados dali, Já. né, de Juara, né? Uhum. O senhor acha que essa consciência ainda está firme entre aquela população de Juara e região ali? Porque Firme. já valorizaram, né? Já 4, pelo que eu sei, acho que uma faixa de 4, não sei se Sim. tem mais do que isso. Mas eu acho que já foram 4, né? Quatro. Já saíram dali de Juara ali. E isso significa que a população tem uma consciência de que precisa de um representante. Como é que o senhor vê essa questão aí da expectativa dos moradores, sabendo que precisa de um representante ali? Eu vejo hoje Juara, assim como o Vale do Juruena, que são mais 6 municípios, né, Juína, ali para baixo, tudo, tem esse entendimento porque, até pela ausência do Estado no passado, aquilo que eu falei para você no início, ficou muito ausente lá no passado. Depois nós tivemos um histórico de 4 deputados, a Janaína foi a última deputada estadual que esteve ali, hoje ela galga um outro posto, né? E a população tem esse entendimento e também tem um bairrismo. Tem esse sentimento de bairrismo, sentimento, eu falo por mim, vou falar por mim, tira o Carlos ex-prefeito, vamos falar o Carlos cidadão. Sentimento de ter um deputado, claro que é uma pré-candidatura que nós estamos falando aqui, né, Neto? Sim, claro. Nada de ter um deputado para ser chamado de nosso. Assim como Tem. tem Araguaia e A outros, gente né? tem essa necessidade, sabe? Até para ter esse contato mais próximo, cara, para levar a reivindicação. E quando você tem alguém que entenda, que more, que entenda daquilo ali, claro que fica bem mais fácil. Então eu vejo vou falar o meu sentimento, particularmente como cidadão, eu sempre gostaria muito de ter futuramente um deputado que você possa chamar de nosso. Até porque o senhor já viveu isso. Antes do senhor entrar na política, o senhor tinha um deputado lá dentro, né? Um deputado. Tinha. E o município pequeno, Neto, ele não sobrevive sem o Estado, não. Ele precisa. Ele precisa. Agora, quando as demandas são levadas de uma maneira séria, direcionada, você economiza, você proporciona realmente aquilo que o povo precisa, sem fazer coisas aleatórias aí que não vem atender a população. Penso que a população cobra muito regionalismo lá. Sim, isso é importante. É importante. Sabe que precisa e quero acreditar que vai dar certo. O senhor trabalhou bastante lá também em Juara na questão de creche, UBS. Como que está essa expectativa em buscar esses recursos daqui do Estado, no Parlamento, para levar até aquela população lá da região? Perfeito. O Parlamento, quando você fala, claro que a presença do Estado é importantíssima e que o deputado tem que vir buscar. Sim. Buscar, essa é a função. Mas ainda tem um outro fator interessante, que é a população como um todo. Nós desenvolvemos um sistema de parceria lá que eu sou muito grato e foi talvez o grande aprendizado da minha vida, Neto. Quando você chama a população para participar, ela vem, ela atende. E daí com a entrada do Estado, melhor ainda, né? Nós fizemos na época 12 salas de creche, mas nós ainda temos uma deficiência enorme na questão de saúde. Temos principalmente nas especialidades. Eu começo a olhar aquilo que eu falava, que nós passamos infância, adolescência e adulto, que nós estamos na fase adulto, nós precisamos bater um pouco mais no peito e ser um pouquinho mais exigente. Eu tenho falado, já falava na época de prefeitura e hoje falo mais ainda, falar do meu povo, nós precisamos exigir um pouco mais. Não nos contentarmos só porque chegou aquela logística, parte dela, ainda falta muito. Falta muita estrada, falta essa indústria que nós acabamos de falar, mas ainda a gente precisa pedir um pouco mais, tem que ser um pouquinho mais exigente. Na questão educacional, temos dificuldade enorme em transporte escolar, até pelo fato das estradas não pavimentadas, né?
Isso exige uma melhoria no transporte escolar, que hoje você tem que buscar a criança lá na casa para estudar, e também na questão de saúde. E hoje eu comento muito, Juína está fazendo um hospital regional, mas eu falo muito por que não o Vale do Arinos também não ter o seu. Nosso hospital é um hospital de pequeno porte, foi construído lá em 1994. A gente está sentindo essa ansiedade, essa necessidade de uma coisa nova, de trazer especialidade. O interior, ele despertou, cara. Ele despertou porque o Não tem Estado... mais aquele Vale dos Nunca Esquecidos, mais. aquela coisa, Não mas acabou, tem. né? E o Estado precisa hoje do interior. E a população acordou também, né, em Acordou. buscar o seu representante É dentro só, da é localidade. só interligar agora regiões, que eu penso que é um fator extremamente importante. Interliga regiões. Leva essa ligação das regiões lá para o 163, que é o caminho que vai lá para Miritituba, para exportação. Isso aqui, eu posso estar até exagerando, cara, mas o estado do Mato Grosso tende a virar um país dessa forma. E se o senhor vê uma questão também, veja bem, um governador do estado de Mato Grosso, se ele tiver um representante lá, fica até mais fácil para ele. Como é que ele vai levar um recurso lá se um deputado da outra região está pedindo? Aquele deputado que está na região, ele tem conhecimento, ele leva lá já cozido, numa moda, uma gíria de falar, Certo. ele já leva cozido ali para o governador, ele já leva as demandas, como o senhor falou agora há pouco, ele já leva ela por bem esmiuçado já, mostrando a dificuldade, como chegar, como fazer, quer dizer, facilita até para o governador, né? Facilita muito. Ele tem um monte de atribuições, ele não tem esse tempo disponível. E eu te falo isso com propriedade, porque eu ia lá, um exemplo, lá no São Félix do Araguaia. Eu lembro que a prefeita do mandato passado era minha amiga, lá a gente fez algumas visitas. Eu chegava lá e a realidade é totalmente diferente. Então, se tiver alguém ali na região que traga isso, outra coisa, com honestidade, né? Com Que não honestidade. seja uma coisa... Vou levar lá sonhos impossíveis de serem realizados, que têm um enorme gasto, né, sem ter retorno. Se levando a real deficiência, a real necessidade para um governo, pode ter certeza que, além de contentar essa população, o povo vai ficar feliz, porque realmente é o que se precisa, porque alguém que levou é o que entende da necessidade, também vai trazer economia para o Estado, porque ele vai atacar exatamente o ponto que precisa ser atacado. E a gente, quando fala em representante, principalmente como a gente já falou agora há pouco, que o estado é muito grande, além de facilitar para o governador, para que ele possa ali ter um direcionamento dentro de cada região e mostrando a dificuldade certinho, existe também a questão de você poder levar não só a educação, saúde, o transporte, mas, enfim, tudo aquilo que a população precisa. E a gente falando nessas necessidades, o que o senhor tem hoje em mente para o senhor levar ali para a região do, Vale do Rio Vale do Arinos. Rio Arinos, né? Ali em toda aquela 6 cidades, mais ou menos ali, o que o senhor acha assim, de momento mais primordial para o senhor chegar ali na Assembleia Legislativa e já falar, olha, eu estou com esse projeto aqui, nós precisamos resolver isso aqui, o que a população pode esperar de imediato? Primeiro, a infraestrutura ainda se faz necessária. Tivemos lá um aeroporto pavimentado na nossa gestão, que era um sonho de 30 anos, que já está facilitando a vinda do empresário, que esse cidadão, você sabe, mais do que eu, que ele anda de avião, não tem tempo a perder, para ir lá e trazendo investimentos para a região. Além Mobilidade tem que ser rápido, além, né? Neto, da própria saúde, né? Sim, Que é o sim. que precisa levar alguém, ter um aeroporto pavimentado. A saúde, ela é fundamental. Aquilo que eu te falei, é lutar para uma estrutura hospitalar melhor dentro ali do Vale, que tenho certeza também vai trazer mais economia para o Estado, que possa atender a região. Obviamente que você vai ter um fluxo menor aqui para a capital. Certeza. Isso vai facilitar a vida do Estado, vai ter mais vaga para Deveria estar acontecendo há para muito quem está tempo aqui. isso aí, né? Então, nós precisamos trabalhar dessa forma. A infraestrutura, para ainda faltam algumas ligações de estrada pavimentada, para facilitar a vida da gestão local. A população cresceu, os municípios circunvizinhos cresceram, a demanda cresceu. Você torna atrativo até para o profissional lá, quando você tem uma estrutura melhor.
Com Porque você certeza. pega lá uma especialidade, Neto, como neuro, como essas especialidades acabam ficando na capital. E muitas vezes por falta da estrutura no É. interior. E aqui mesmo na capital, às vezes as pessoas vão lá no médico, consulta no posto, no OBS, aí marca um especialista 2, 3, 4 meses. E se descentralizar isso aí, fica muito mais fácil, porque aí sobra vaga aqui para o pessoal da capital, porque o Perfeito. interior já está sendo atendido lá, né? Mas uma coisa também que eu tinha lido um tempo atrás aí, que o senhor fez um trabalho lá com Reeducando. Como é que é esse trabalho que o senhor fez lá na cidade lá? O senhor pretende trazer isso aí para o estado também? Perfeitamente. Você tem que se utilizar. Hoje a gente sabe que a questão de mão de obra, ela é deficitária. E esse pessoal está Nós, lá nós tudo, sabemos. Tá lá o cara né, sem passando fazer ali, tendo nada, um custo ali para o pro Estado, estado. você sabe disso, É. e sem fazer nada. E pode ser muito bem utilizado. Foi feito esse convênio com o Essa ideia Estado, foi muito boa que o senhor teve esse lá, hein? convênio com o Estado e até hoje, tá? Até hoje. Até hoje, opa, tá lá o E eles pessoal se sentem trabalhando. bem, estão na rua trabalhando, né, do que ficar lá ocioso. Cara, mente vazia, oficina do diabo. Certeza. Esse é o ditado. Então, por que não se utilizar dessa mão de obra? E mais Você está barato. mais barato, você está ajudando o município, você está ajudando o próprio cidadão, ele pelo menos Sim. ocupar a mente dele, está contribuindo com as pessoas ali, ressociabilizando essa pessoa. Então, vejo isso com bons olhos e que isso precisa ser ampliado. Ele ajudar Pode na ser, família dele aqui com uma renda, claro, né? perfeito. Assim mesmo. Deu muito certo, tanto é que está até hoje. Eu acho Tá que assim, isso aí vai ser uma legal, alavancada muito grande que o senhor está dando, bacana, preciso sim. porque se reclama muito aqui do estado de mão de obras, né? E aí, a mão de obra Todo ela parada, setor, você deve né? ouvir isso todo dia. Todo setor. Então, por que não se utilizar? Na verdade, você está ajudando o ser humano também, que cometeu lá, por um motivo ou outro, cometeu um ilícito, está lá, mas você pode recuperar esse cara, mas que ele também produz ali para a tua sociedade, não fica só lá consumindo, dando prejuízo para o Estado. E sem E, falar que a gente ouve aí que os presídios estão lotados, né? Quer dizer, tem sim, muita mão de obra que dá para ser aproveitado. Eu conheço gente que já veio aqui reclamar, pedir que tem um filho preso, que ele gostaria de colocar nesse sistema. Como é que faz para fazer, para ele trabalhar para fora, para sair dali e produzir? nós temos profissionais dentro dos presídios que podem ajudar. Eu não tive lá atrás esse tempo oportuno, mas eu gostaria muito de ter criado ainda, Neto, que é uma coisa que pode ser a industrialização de alguma coisa lá dentro, se você tiver espaço. Vamos, por exemplo, hoje o Estado, a Sinfra, ela liberou a construção de alguns. Você tem casas populares lá, a infraestrutura pode ser feita, o pavimento com sextavado. Né? Você já viu essas ruas Sim, que se sim. fazem com uma lajota? A loja. Aham. Por Sextavado. que não produzir lá? Padronização de calçadas na cidade, que normalmente a coisa foi, o comerciante foi fazendo, um faz uma calçada mais alta, outro mais baixa, padronização de calçadas. Eu lembro, eu vim do estado do Paraná, né, como te disse antes, e lá tem muito isso. Tem a fabriqueta lá do sextavado, do tijolo, coisas assim, que também pode ser utilizada a mão de obra da pessoa que está em recuperação aí no presídio. Então, e hoje o estado de Mato Grosso ele é campeão em feminicídio. A gente sabe que Infelizmente. a segurança aqui no estado está muito carente. O que o senhor pensa na Assembleia Legislativa na questão de segurança? Bom, primeiro, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Nós temos que pensar na rigidez da lei. A lei existe, mas infelizmente não é cumprida. Então vamos começar lá de cima. Primeiro, a exigência de se cumprir a lei. Eu já tive, Neto, major da polícia, coronel da Polícia Militar, vários amigos ali. Teve um que ele chegou a se aposentar de forma até antecipada e ele falava para mim, Carlos, é muito difícil, cara. Você vai, monta aquela estrutura de investigação, porque o cidadão cometeu um crime lá, tal, prende o cidadão, no outro dia ele passa em frente a polícia militar e fala, ei, mano, beleza aí, coronel, como é que tá as coisas? Aí ele falou, é Tem um muito difícil. cafezinho aí? Então nós precisamos primeiro mexer na legislação. A parte, paralelo a isso, a segurança nós colocamos, e isso com a ajuda, é bom aqui citar também, né, do governo do estado, foram 99 câmeras Monitoramento, de né? monitoramento, pré-estabelecidos locais pela própria Polícia Militar, que obviamente é o profissional que entende disso, né? Uhum. Que ajudou muito.
que ajudou muito. É um verdadeiro Big Brother. Isso eu penso que foi uma coisa interessante que precisa ser mantido e ampliado. Questão da manutenção, hoje eu vejo lá que algumas câmeras com problema, algum sistema que mantenha isso sempre. Semana passada em Juara teve uma questão de fuga de presídio que acabou sendo recapturado por conta das câmeras. É isso. Que ajudou a polícia. Facilita Aí uma bastante. outra coisa que nós precisamos é investir nesse efetivo. Eu vou te citar lá Juara. Tem um efetivo hoje de 26 e precisa 40. Nossa. Nós temos um distrito, né, Mais da metade, a 140 quilômetros, que também tem seus problemas. Problemas de violência, que também tem, que exige, que precisa a polícia militar lá. Aí vem um outro agravante. A necessidade dessas pessoas, de moradia. Esse eu acho um trem interessante, cara, com uma bandeira de levantar, de um deputado levantar e alertar o próprio governo para isso. Você já viu como o militar tem essas vilas militares? Sim. Eu tive agora há pouco, por uma ocasião de familiar, lá no município do Amazonas, em Humaitá, e passei lá por uma vila militar e conhecendo, vendo. Isso é muito interessante. Por exemplo, nós temos um distrito a 140 quilômetros lá, acredito que o efetivo lá hoje deve ser uns 13 policiais, uma dificuldade enorme de moradia. Morando mal, que estímulo tem esse policial, cara? É Ele difícil. tem que, de repente, uma vila militar, vila onde acomode. O filho, você já está mais iradinho, né? Você não vai, mas o filho lá do neto, policial militar, ele vai lá para o interior, que ele já se sinta acolhido por essa comunidade, que ele tem um local já onde morar. Facilitaria muito a vida do militar esse investimento efetivo e condição para que trabalhe. Porque a presença, talvez a gente não saiba, mas eu como prefeito eu vi isso muito, a presença do militar na rua, você não imagina, é muito, cara. Você vê uma dupla de militares andando na avenida, o cidadão que pensa em fazer alguma coisa ilícita, ele já muda de ideia. Uhum. O senhor também foi bem assim, elogiado na prefeitura na questão da gerência da parte econômica. O senhor deixou até um superávit dentro da prefeitura lá. Como é que o senhor pretende trazer isso aqui para a Assembleia Legislativa e levar essa gestão aí, não só para aquela região, mas como também para todo o Mato Grosso? A receita disso tudo, claro que eu volto a repetir que a gente teve uma ajuda muito grande da sociedade. A sociedade foi inserida, Neto, no sistema. Conselho gestor, o povo pulou para dentro, entende? Mas gasta menos do que ganha. Você tem que ganhar mais e gastar menos. Isso aí é o princípio básico da coisa, né? E direcionar. Eu penso que o prefeito, ele nada mais é do que um gerenciador de recursos. Gastar o necessário, né? E onde o recurso veio do Estado para a pavimentação da rua, lá onde mora o Neto Marques, tá bom? Vai lá, pega o recurso e faça aquela rua. É uma coisa que, teoricamente, simples. Faz bem feito e não vai ter problema. Faça aquilo ali. Assim é a escola, assim é a creche, assim é a reforma do hospital. Nós tivemos, graças a Deus, aos 7 anos de gestão, todas as contas aprovadas por unanimidade no Tribunal de Contas e referendadas depois lá na Câmara Municipal. Deixamos. É uma outra coisa que eu questiono muito, cara. Às vezes eu ouvia um colega prefeito preocupado em deixar um recurso lá, um determinado recurso grande lá na prefeitura no final do mandato. Eu pergunto para você até onde isso é interessante para a população. Se você é um gestor de recurso do teu imposto da população, pega esse recurso e aplica aqui. O que o povo quer, Neto? Pagar o imposto e tem uma iluminação na frente da sua casa para te trazer segurança, que é outra coisa que a gente prezou muito em Juara. Nós colocamos também com a ajuda do governo estadual, mas quase 4.000 lâmpadas LED. A claridade inibe também o cidadão que pense em fazer alguma coisa errada, né? Então, essa aplicação de recurso. Gera o recurso. Recebeu aqui, aplica aqui. Melhora o asfalto, melhora a iluminação, melhora o PSF lá do teu bairro, para que você também não precise ir lá no hospital congestionar mais, que você tem o atendimento ali no bairro.
Então, basicamente foi isso. Esse princípio ele sempre foi partilhado com a população. Sempre nós tivemos a grata satisfação de ter a ajuda. Eu penso que esse é a receita, se é que existe ela, né? É a receita. E você conhecendo os problemas da região, você aplica certo, e aplicando certo você faz economia e aí vai por aí afora. Agora, uma pergunta genérica para o senhor: como é que o senhor vê essa questão do país nosso, do Brasil, não só lá em São Paulo, Rio de Janeiro, mas também em Cuiabá, essa polarização da política, ela veio, tá, atrapalha bastante aqui a população? Como é que o senhor vê essa questão da polarização? Neto, eu enxergo a política assim. Se você ocupa um cargo, vamos falar aqui no legislativo, você não pode ser um opositor a um determinado governo simplesmente por ser opositor. Não, eu vou fazer oposição porque eu vou fazer Não oposição. gosto dessa pessoa, Não, não ajudei, não as posso. coisas não devem ser assim. Você está eleito num cargo público, você tem a tua missão, eu encaro isso como missão, de ajudar a pessoa que está lá na Até uma ponta. responsabilidade, né? Todo extremismo ele é um pouco perigoso. Eu sou de direita, isso é fato. Não abandono os meus princípios jamais, mas volto a repetir. Você não pode entrar, elegemos lá o Neto Marques governador. Não, o Neto uma vez foi me entrevistar lá, falou que eu era careca, então eu não gosto do Neto e vou ser oposição. Não, para, amigo, aí você está Posição por oposição. você está totalmente oposição por oposição, não. Se o projeto for bom, o que você não pode é abrir mão dos teus princípios. Aí não, eu não vou jamais e aí eu te falo da condição de direita por conta disso, eu não vou jamais abrir. Eu acabei de falar para você que eu tenho 41 anos de casado, que eu prezo por religião, seja ela qual for. Eu penso que todas as igrejas, inclusive, Neto, bom falar isso, todas as igrejas me ajudaram muito na gestão. Todas, eu sou católico, mas todos os evangélicos ajudaram muito. Nós chamamos o conselho de pastores para dentro da administração. E até num primeiro momento eles se assustaram, falaram, nunca ninguém convidou a gente aqui, mas gente, se você está fazendo uma pregação, cara, você não está causando mal a ninguém. Então vamos pular para dentro desse barco. Então eu penso assim, cuidado com exageros, né? Com extremismos exagerados, mas abrir mão dos meus princípios nunca. Princípio de família, princípio de valores que hoje está se perdendo. Eu vejo no dia a dia, eu via muito isso na educação lá. Quantos anos você tem, Neto? Só se é uma, não sei se é uma pergunta. Já. 60 anos já, não? Eu tenho 64 anos. Eu já tenho direito a entrar na fila, estacionar. Você lembra como é que era, por exemplo, uma professora na nossa época? Diferente. Cara, era a segunda autoridade. Você chegava lá, teu pai e tua mãe, que é a autoridade de pai e mãe, é a autoridade de pai e mãe, ponto, acabou. Com certeza. É ali, né? Depois professora. Tem alguns valores que estão se perdendo. A gente cantava, quando entrava na sala de aula, cantava civismo, da professora. Respeito. Esses valores eu não abro mão de nunca. Nossos professores, eles faziam questão que a gente fazia uma caligrafia bonita, né? Opa, tinha o caderno de caligrafia, não tinha lá que você fazia? Hoje, os próprios filhos, a gente vê, a gente não preocupa, né? Fica lá um garrancho lá e a professora também não bate em cima. Aí mudou muita coisa. Essa questão política, princípios eu não abro mão, de forma alguma. Agora, não vou dizer para você que você torce para o A, torce para o B, que você não tem ideias boas. Sim. São coisas na política, né, que eu levo comigo. Uma é essa e outra também, não pelo ter. Não é necessariamente a pessoa que tem lá bilhões e bilhões que tem a melhor ideia. Com certeza. Nós precisamos aprender a ouvir mais. De repente é lá na casa do cidadão, lá no bairro, que você ouve, já aconteceu isso comigo, que você ouve uma ideia para o município e você fala, rapaz, olha não só, tinha pensado onde eu estava que eu não ouvi isso antes. É verdade. Nós estamos conversando aqui, chegando já ao final do nosso podcast de provocação, com o prefeito Carlos Sirena, por 2 mandatos ali em Juara. Prefeito, se tem alguma coisa que eu não perguntei, alguma coisa que o senhor precisa falar aqui para o nosso telespectador, para o pessoal lá da região, lá de Vale do Juruena, né? Vale do Arinos. Vale do Arinos, né? Que o senhor pode falar direto naquela câmera ali, que eles vão estar com certeza ali ouvindo o senhor. E
prestando bem atenção, porque é importante cada região ter o seu representante. Com certeza, eles que já elegeram ali 4 parlamentares não vão Uhum. deixar de valorizar mais uma prata da casa. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pelo teu profissionalismo, a maneira com que você conduz as coisas. E eu quero dizer o seguinte, que considero isso uma missão. Existe uma pré-candidatura, nós somos de lá, temos conhecimento amplo dessa região. Se lá na frente ela se consolidar, eu sempre falo, Neto, que uma candidatura mesmo, ela passa por Deus, Primeiro, né? que eu acredito muito, Sim. né? Ela passa pela família, ela passa pela vontade pessoal, ela passa por uma questão partidária, nós sabemos que é assim a democracia, e lá no final, e mais importante, ela passa pelo crivo da população. Nós precisamos ter o interior nosso, eu volto a repetir, ele deixou de ser aquele fim de linha, ele deixou de ser aquela questão isolada da capital, hoje ele está integrado ao Estado e pode proporcionar muita coisa boa para o Estado. Fico feliz, o nome, se tudo isso acontecer, o nome estará à disposição. Eu peço só a Deus que nos dê saúde, a nossa população, que continue sempre nos abençoando e, acima de tudo, abençoando as famílias mato-grossenses, porque tenho no meu conceito, na minha concepção de vida, que é a base de tudo. Desmancha a família, Neto, você vai desmanchar a sociedade. Certeza. Não tenho dúvida. Preserve a família, os valores espirituais e a família como um todo. Tenho certeza que a sociedade será cada vez mais humana. Está faltando atenção humana e menos, de repente, a parte motora aqui, celular, essas coisas. Nós estamos esquecendo do princípio básico. Basicamente é isso. Muitíssimo obrigado mais uma vez e que Deus abençoe também aqui os seus Agora, trabalhos. só para encerrar, pelo qual partido que o senhor vai disputar ele? Estou no as eleições? PSDB. PSDB. Tá Sabemos tranquilo que lá? tranquilo, eu penso que eleição Para nunca ninguém, né? né? Para ninguém, né? Que eleição você só vai saber mesmo depois que abre a urna, né? Há muitas surpresas, né? Foi um partido que me acolheu com bastante carinho, com uma proposta dentro daquilo que a gente pensa também, em poder ajudar uma população se tiver o cargo, né? E eu enxergo com possibilidades. Existem alguns outros partidos aí que têm umas dificuldades enormes em número de votos falando. O PSDB eu enxergo que tem essa possibilidade. Basta nós acreditarmos e, de repente, lá na frente, termos um deputado para poder chamar de nosso. Não, vai dar certo, o Joara está feliz aí, região, com certeza será o representante daquela região. Nós só temos que agradecer a tua presença aqui, Carlos Sirena, pré-candidato a deputado estadual aí, por uma região que precisa de um representante, que já demonstrou que sempre vem colocando um representante daquela região aqui na Assembleia Legislativa, e torcer que dê certo, que Deus lhe ajude. Amém. Muito obrigado pela presença e esperamos contar com o senhor sempre aqui para poder levar informação ao povo de Mato Grosso no seu trabalho na Assembleia Legislativa. Perfeito, meu irmão. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, tá? Parabéns. Aqui você curtiu o Provocação, mais uma vez, eu sou Neto Marques, e este programa você pode curtir pela manhã, à tarde ou à noite, pelos nossos meios de comunicação, pelo site Voz MT, pelo MT Transparência, pelo YouTube, pelo Instagram e também em todas as nossas redes de comunicação. Esperamos vocês até o próximo programa.